Boa noite a todos. Boa noite. Queridos irmãos, queridas irmãs, sejam todos bem-vindos para a nossa conversa, ou para a nossa fala dessa noite, uma exposição, então, uma singela exposição sobre a parábola do festim das bodas. Então, a gente vai ver que as parábolas de Jesus podem e são abordadas de muitas maneiras pelos expositores, pelos palestrantes em seminários, e cada um vai fazer uma abordagem ao seu modo, né? Vai tirar dali lições, né? Que poderão ser transmitidas. Então a nossa fala é em cima dessa parábola do festim das bodas. O que quis Jesus nos ensinar com essa parábola, né? Então essa é a ideia de falarmos então. Parábola, uma simples definição, antes de irmos diretamente para parábola, uma dessas definições do termo parábola, podemos dizer que é uma narrativa que tem como objetivo transmitir as verdades, né, indispensáveis de serem compreendidas. As parábolas dos evangelhos, elas são alegorias, são histórias, né, que contêm um ensino moral, um preceito moral, né? Jesus se utilizou dessas parábolas durante todo o seu ministério, e estas parábolas então tinham esse objetivo de melhor esclarecer os seus ensinos, fazendo ali as conexões entre a sua divina mensagem e as ocorrências da vida comum, com os interesses, né, do nosso mundo terreno, nosso mundo material. Então, sugeria assim o mestre figuras e quadros das ocorrências cotidianas para facilitar mais aos seus discípulos essa compreensão, né? Então, através desse método comparativo, a compreensão das coisas espirituais, do mundo espiritual, se tornavam mais claras, mais fáceis na sua compreensão. Aos que o ouviam ansiosamente, procurando compreender os seus discursos, então a parábola tornava-se-lhes um meio mais elucidativo dos temas e das dissertações do mestre. A fala de Jesus não se dirigia a uma pessoa diretamente ou a um povo, né, apenas, mas fala ao espírito imortal sobre as realidades transcendentes, imutáveis, que são regidas pelas leis divinas. Então, esse era o principal objetivo de Jesus, fazer essa conexão daquilo que fazemos aqui, das lições que aprendemos aqui, para angariarmos o reino dos céus, ou chegarmos ao reino do céu, né, através da nossa evolução, da nossa caminhada evolutiva. Então, a parábola do festim das bodas, ela está em Mateus, no capítulo 22, versículos de 1 a 14. E ela é assim um chamamento ao reino de Deus, né? E a gente pode se perguntar como é que essa parábola, em particular, pode nos trazer ensinos, né, lições para os nossos dias, para os dias atuais. A ideia é fazer uma leitura rápida e depois a gente vai abordando um pouquinho sobre cada trecho da parábola, sem nos estendermos muito, né? A parábola começa assim: Jesus voltou a falar em parábolas aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo. Ele dizia: o reino do céu é como um rei que preparou a festa de casamento do seu filho e mandou os seus empregados chamarem os convidados para a festa, mas estes não quiseram ir. Então o rei mandou outros empregados dizendo: falem aos convidados que eu já preparei o banquete, os bois e animais gordos já foram abatidos e tudo está pronto, que venham para a festa. Mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para o seu campo, outro foi fazer os seus negócios. E outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. Indignado, o rei mandou suas tropas, que mataram aqueles assassinos e puseram fogo na cidade deles. Em seguida, o rei disse aos empregados: a festa de casamento está pronta,
mas os convidados não a mereceram, ou não eram dignos dela, né? Portanto, vão até as encruzilhadas dos caminhos e convidem para a festa todos os que vocês encontrarem. Então os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala da festa ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou aí alguém que não estava usando o traje de festa. E lhe perguntou: amigo, como foi que você entrou aqui sem o traje de festa? Mas o homem nada respondeu. Então o rei disse aos que o serviam: amarrem os pés e as mãos desse homem e o joguem fora na escuridão. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então, essa é a parábola do festim das bodas, né? Ela traz algumas falas assim bem fortes, né? Mas lembrando que é uma história, que é uma parábola, né? Não é uma passagem. Então a gente às vezes mistura um pouquinho a passagem. Foram aquelas ocorrências da vida de Jesus que muitas vezes foram registradas por Mateus. Mateus foi o único que registrou fatos e falas de Jesus enquanto estavam com Jesus ainda, enquanto o seguia, né? Mas essa é uma parábola, uma história que Jesus se utilizava para transmitir uma lição. Então, quando Jesus voltou a falar em parábolas aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, né? A gente vai ver quem eram esses chefes e sacerdotes? Eram pessoas com muito conhecimento, os doutos, né? Com muita aparência e pouca essência, aqueles que gostavam muito de aparecer, dos cultos externos, né? Aqueles que faziam a questão de demonstrar a sua sabedoria, o seu conhecimento, né? Mas na essência não eram pessoas tão boas assim. Então, e normalmente esses doutos muitas vezes colocavam Jesus no que a gente diz no popular, numa saia justa, né? Procuravam colocar Jesus em contradição. Jesus muitas vezes então combateu com energia essas atitudes, né? O comportamento fanático, a hipocrisia dos fariseus e a incredulidade, né? Dos saduceus, procurando sempre mostrar o caminho do amor, né? Desses dois principais grupos religiosos da época de Jesus, os saduceus e os fariseus, que eram esses grupos muito ligados aos cultos externos, às coisas externas, né? Continuando ali à frente, então ele dizia: o reino dos céus é como um homem, né, um rei, que preparou a festa de casamento para o seu filho. Então aqui o rei, a gente vai fazer, uma alusão que Jesus faz nessa fala a Deus. Então o rei, na história, seria o próprio Deus, né, que preparou a festa de casamento para o seu filho. Os primeiros servos a chamar os convidados, né, foram os profetas, há cerca de 1.200 anos antes de Jesus, e depois pelo próprio Cristo, por Jesus. Então, se Deus era, na história ali, o rei, Jesus era um noivo que iria fazer esse casamento, ou essa aliança com a humanidade, né? Então, e assim, com essa aliança, com esse casamento, nós, a humanidade, poderíamos alcançar a salvação pela fidelidade a Deus, né? Ao cumprimento das leis, né? Pois não basta acreditarmos, né? Temos que ser fiéis na fé, trabalharmos ou desenvolvermos uma fé robusta para sermos fiéis então a Deus, porque acreditar eu posso acreditar hoje e desacreditar amanhã, né? Mas a fé verdadeira, uma vez conquistada, é para aquele que tem certeza, né? Que não duvida, mesmo diante das piores ou das maiores dificuldades ou obstáculos.
Voltando aqui para o texto, e mandou seus empregados chamarem os convidados para a festa, mas estes não quiseram ir. Então, o primeiro convite foi para o povo hebreu, né, pois eles já tinham a crença do Deus único, um povo que adotou no seu cotidiano a prática de cultuar a Deus, né, o Deus único, já tinha crença então na divindade, tinha algum conhecimento do mundo espiritual. Então, teoricamente, era um povo já mais preparado. Mas esse povo preferiu então ficar, ou continuou a adotar as práticas exteriores, continuou com os valores terrenos, né? Continuou querendo as coisas da matéria. Lembrando então que as coisas do mundo espiritual também são importantes, mas está no Evangelho também aquela fala de Jesus que devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Está em Mateus 6,33. E aí eu também, muitas vezes, me peguei pensando nessa fala, né? Como é que eu vou buscar primeiro as coisas dos céus, ou do reino de Deus? E depois a gente vai estudando, vai aprendendo um pouco mais, e vamos compreender que, estando mais conectado com as coisas do mundo espiritual, mais ligado a Deus, nós nos mantemos em equilíbrio, em melhores condições emocionais, psíquicas, né? E assim será muito mais fácil conquistarmos as outras coisas. Então, Jesus, como a segunda revelação divina, deveria dar um outro verniz de adoração ao Pai. A sua missão, então, era de transformar a lei do dente por dente, olho por olho, na lei de amor, chegando inclusive ao amor aos inimigos. Porque amar ao próximo já vem de Moisés. Moisés já falava, né, que devemos amar o nosso próximo. Mas Jesus vai além, que devemos amar os nossos inimigos. Uma coisa ainda que para nós, depois de 2000 e tantos anos, a gente acha muito difícil. E realmente é. Né? Mas o amor ao inimigo, a gente já pode ver como não é aquele amor de você ir lá e abraçá-lo e querer levar para sua casa para almoçar ou levar para dormir na sua casa. Né? O amor ao inimigo pode ser o não querer mais o mal dele, fazer uma prece por aquele que nos calunia ou nos persegue. Né? Então, isso já seria um grande avanço, se conseguíssemos fazer isso. Então, esse é o primeiro passo, vamos dizer assim, para que realmente possamos desenvolver esse amor ao inimigo. Né? Então, Jesus não foi compreendido principalmente pelos sacerdotes da época, porque se já é difícil hoje, imaginemos naquela época, né? Então preferiram o culto externo, mantiveram-se naquelas práticas do mundo material. Então os israelitas, né, o povo hebreu, ao recusarem Jesus, excluem-se do reino de Deus. Em seu lugar, Jesus mandou buscar os pecadores, os coxos, os pagãos. Então o rei mandou outros empregados dizendo, seguindo no texto, né? O rei mandou buscar outros empregados dizendo, falem aos convidados que eu já preparei o banquete, os bois e os animais gordos já foram abatidos e tudo está pronto, venham para a festa. Mas os convidados não deram a menor atenção e foi para o seu campo, um foi para o seu campo, outro foi fazer seus negócios. Então Jesus até coloca boas justificativas, né, para a recusa do convite, né, porque estão ali cuidando das suas coisas, né? Tinham outros afazeres e aí, portanto, não teriam aceitado. Então isso é uma ideia, nos traz essa lição, essa reflexão de que muitas vezes nós somos bafejados pela presença divina, mas ficamos com medo de seguir o Mestre. Tememos a demonstração pública, a incompreensão da família, o desprezo do próximo. Né? Às vezes
somos criticados, mas você vai muito ao centro espírita, ou à igreja, né? Você está quase que um fanático, né, por buscar tanto as coisas religiosas. Às vezes ouvimos esse tipo de coisa, né? Então, como consequência de todas essas críticas, nós vamos adiando indefinidamente o que é essencial na nossa vida, né, que é a ação no bem, em função da compreensão e da observância das leis divinas, do amor ao próximo. Seguindo no texto, ele diz assim: e outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram, né? Indignado, o rei mandou suas tropas, que mataram aqueles assassinos e puseram fogo na cidade deles. O desvio do caminho trouxe grandes sofrimentos ao povo hebreu. Passaram, por exemplo, por 4 escravizações. O povo hebreu, a gente conhece um pouquinho da história, né? Está na Bíblia. A gente vai ver que eles foram escravizados pelos egípcios, 400 anos no Egito, como escravos, né? Depois pelos babilônios, depois pelos macedônios, do grego Alexandre o Grande, e por fim pelos romanos, na sua própria terra. Então foram 4 escravizações. Em seguida o rei disse aos empregados: a festa de casamento está pronta, mas os convidados não a mereceram, ou não eram dignos da festa. Portanto, vão até as encruzilhadas dos caminhos e convidem para a festa todos os que vocês encontrarem. O convite foi estendido aos idólatras e aos politeístas, né, aqueles que acreditavam em muitos deuses. E a gente vai ver como exemplo desse convite a todos, sem exceção, é o trabalho apostólico de divulgação do Evangelho do apóstolo Paulo, que preferiu muitas vezes falar aos gentios, povos considerados ateus, povos que era um povo que não tinha religião, que não tinha uma vinculação religiosa, uma vinculação a Deus, né? Então, Paulo, ele pregou, na maioria das vezes, ou muitas vezes, aos gentios, aqueles que não tinham conhecimento, então, da divindade. Então os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala da festa ficou cheia de convidados. Então, do que fala esse convite? Ele é uma extensão a todos nós, é estendido a todos nós. Nós hoje somos os convidados. Estamos aqui num sábado frio, né, procurando aprender um pouquinho sobre o Evangelho. Então todos nós somos convidados e estamos sendo aguardados para essa festa. Então, porém, o convite, aquele que é convidado, ele não está livre ou não se exime do preparo para a festa. Talvez eu vou ter que comprar uma roupa nova, né, um smoking, um traje adequado. A mulherada vai ter que comprar um vestido de gala, né, um vestido bonito para ir à festa. Então, é por isso que quando o rei entrou, seguindo aqui no texto, para ver os convidados, observou aí que alguém não estava usando o traje de festa, a roupa adequada, né? Então, para irmos à festa, como falamos, nós vamos ter que nos vestir adequadamente. É a ideia da túnica que fala no texto, né? A túnica como um símbolo de pureza do coração. A túnica está ali simbolizando, então, aquele que se prepara, que observa e respeita as leis divinas. Então, quando eu faço isso, eu estou vestindo a túnica, né? Podemos também trazer a túnica como um símbolo do perispírito, aquele perispírito que é o nosso corpo astral, o nosso corpo espiritual, que assume uma condição de leveza quando adotamos atos de benevolência, boas atitudes, bons pensamentos, né? Boas ações. Então, o nosso perispírito assume essa condição de leveza, de maior pureza. Então, a veste nupcial é a imagem da pureza de coração.
a pureza de sentimento, a pureza dos pensamentos e das ações, das boas ações. Observemos então essa comparação feita por Jesus entre o reino de Deus e as crianças, que também está no Evangelho, né? As crianças vão representar a pureza de coração, né? Pois ainda não tiveram a oportunidade de manchar os seus sentimentos com o rancor, com o ódio, com o egoísmo. Seguindo no texto, ele perguntou: amigo, como foi que você entrou aqui sem o traje de festa? E o homem nada responde. Então o rei disse aos que o serviam: amarrem os pés e as mãos desse homem e o joguem fora na escuridão. Aí haverá choro e ranger de dentes. Nós vamos ver que esta fala simboliza o momento do reajuste, de toda a nossa incúria, da nossa falta de cuidado, de falta de preparação, né? Não queremos nos preparar para a festa. Nós vamos pelo mundo vivendo de uma forma desconectada de Deus. Então ali nós vivemos de uma forma desajustada, desregrada, cometendo muitos equívocos, né? Então é chegado o momento do reajuste. É o símbolo desse local que seremos colocados e onde haverá choro e ranger de dentes, o sofrimento, né? Então haverá uma ruptura, uma seleção em que uns, não podendo permanecer no planeta Terra, deverão encarnar em outros mundos. É a lei do progresso, né? Então, se o progresso é uma lei e que avança independente da nossa vontade, e nós estamos de algum modo entravando o progresso, atrapalhando o progresso, terão que nos tirar do caminho, né, e nos colocar num outro local que não possa interferir ou atrapalhar o progresso. Então, quando insistimos no erro, quando adquirimos as imperfeições, poderemos passar pelas regiões de sofrimento do mundo espiritual, onde seremos desativados. Aí é o símbolo desativado das mãos atadas, né? Não podendo trabalhar, e atados os pés, sem poder se deslocar, se movimentar. Então isso nos possibilita retornar para o caminho do bem. E a gente pode lembrar de André Luiz, no mundo espiritual, que quando na Terra teve muitos recursos, né? Foi médico aqui, teve uma família bem estruturada, bem equilibrada, teve muitas condições de ajudar, de fazer o bem, mas se esquivou muitas vezes, viveu com essa desconexão do Criador, desconectado de Deus, né? E quando chegou no mundo espiritual, viu a situação em que se encontrava. O remorso, né? A tristeza ou a vergonha por não fazer aquilo que poderia ter feito, que tinha condições e não fez. Então ele passou alguns anos ali no umbral, em grande sofrimento, até conseguir até ser resgatado, né? Então, aí a gente vai ver que desses convidados ou desses chamados, muitos são chamados, como está no Evangelho, e poucos são escolhidos, ou poucos atendem, né, o convite. Esse convite e essa aceitação. Então, comentando essa passagem evangélica, né, Allan Kardec nos diz que não basta que alguém possa ser convidado, ninguém ser convidado. Não basta dizer-se cristão, nem sentar-se à mesa para tomar parte do banquete celestial. É preciso, antes de tudo, e sob condição expressa, estar revestido dessa túnica nupcial que falamos, né? Isto é ter puro coração e cumprir a lei segundo o Espírito.
E na lei, a lei toda se contém nessas palavras, que fora da caridade não há salvação, né? Isso é de Allan Kardec. E a gente vai ver que a caridade, lá na questão 893, Kardec pergunta à espiritualidade sobre essa caridade. Qual seria então a mais meritória das virtudes? E a gente vai ver que a mais meritória das virtudes é aquele que pensa antes no outro do que em si. Para eu não errar aqui a fala de Kardec, vou ler um trechinho aqui da 893. Qual a mais meritória de todas as virtudes? Pergunta Kardec, né? Todas as virtudes têm seu mérito, porque todas são sinais de progresso no caminho do bem. A virtude, sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores, mas a sublimidade da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem segundas intenções. A mais meritória é a que se baseia na mais desinteressada caridade. Quando eu faço a caridade sem nenhum interesse, nem muito obrigado, né? Então, chegaremos lá com certeza. Ainda para aqueles que não alcançaram, né? Pelo menos estou falando por mim. Talvez aqui alguns já estão numa condição melhor, né? Então, entre todos, porém, que ouvem a palavra divina, quão poucos são os que guardam e aplicam proveitosamente? Quão poucos se tornam dignos, aqui ainda é Kardec, né? De entrar no reino dos céus. Eis porque disse Jesus: chamados haverá muitos, poucos, no entanto, serão escolhidos. Estamos sendo chamados mais uma vez e que nós, então, possamos aproveitar bem esse convite. Possamos ouvir esse chamado do Mestre, né? Se todos nós estivéssemos um pouquinho mais empenhados, né, realmente seguíssemos os ensinamentos de Jesus, o mundo já estaria modificado ou transformado. Principalmente na sua estrutura moral, né? Ninguém procuraria, ou ninguém iria procurar ludibriar ou enganar o próximo, né? A fraternidade universal seria uma norma de conduta. É isso que buscamos para um mundo melhor, né? Já que todos nós queremos um mundo melhor, mas às vezes o esforço ainda não está de acordo com aquilo que queremos. Queremos um mundo mais feliz, mais fraterno, mas nós mesmos não somos ainda tão fraternos, ou não nos despimos do egoísmo. Então essa é a mensagem, meus irmãos, que eu trouxe para a noite. Agradeço pela atenção, pela oportunidade, que Jesus possa nos amparar a todos. Muito obrigado.